Olá, tudo bem? Esse vídeo é um corte do webinar realizado pela Aranda Eventos em outubro de 2020, que contou com a presença da referência nacional no assunto Gestão de Data Centers e IoT, o CEO da Espectro Tecnologia, Leônidas Vieira Júnior. A repercussão sobre o webinar foi tão positiva que nós aqui da Espectro decidimos cortar o vídeo em diversos vídeos menores para facilitar a disseminação do conhecimento. Então peço para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e, se gostar do vídeo, curtir e compartilhar com seus colegas. Bom proveito! Sobre essa questão da segunda geração, né? Uma das, um dos diferenciais que se busca na implementação de um DSIM de segunda geração pode ser uma implementação mais rápida em relação à primeira, né? Você teria algum exemplo de o quanto o quanto é possível economizar nesse sentido, ou seja, comparando uma implementação de DSIM de primeira e segunda geração? Sim, nós tivemos uma experiência num grande cliente, né, onde o tempo de implantação, nesse caso foi, vamos dizer assim, um DSIM convencional, até porque o DSIM de segunda geração é uma coisa que está sendo construída, vou deixar bem claro, que ele está sendo composto de várias tecnologias disruptivas e que estão assim em fase de consolidação. Então, a gente tem exemplos já de instalações de cabeamento sem fio, desculpa, de dispositivos sem fio, mas nós temos estimativas. O que eu posso apresentar é uma estimativa já vislumbrando essa instalação, essa implantação de um DSIM de segunda geração em contraposição a um DSIM mais convencional, vamos dizer assim, tradicional. Então, nós temos uma implantação de um DSIM num grande cliente, e também a gente não conseguiria implantar de outra forma porque era uma licitação, então no caso ele já veio todo parametrizado, tinha que ser cabeado, tinha uma série de restrições. Então assim, nesse cliente nós implantamos um total de 5 quilômetros de cabeamento estruturado, levamos em torno de 75 dias para fazer isso, teve que fazer furação de lajes, teve que instalar novos berços para o cabeamento, lançar cabos, 5 mil metros de cabo, diversas situações, e além disso, como todo data center em operação, todo data center que não pode parar, né, já está em operação, tinha dias que não era possível trabalhar, né, não podia usar furadeira, etc. Então, tudo isso estende muito o tempo de implantação. E nesse caso, levando em consideração a nossa estimativa de custo, do custo que houve para a implantação e o custo que nós estimamos de algumas experiências menores, mas reais, de implantação de sistemas sem fio, sistemas já embarcados, sem necessidade de instalação no local, nós estimamos uma economia mínima de tempo e de custo de implantação de 50%. Né? Então, assim, de 75 dias, nós estamos falando de fazer isso em 35 dias. De não passar, sei lá, em vez de 5 quilômetros de cabo, passar 1.000 metros, né, 1 quilômetro. Então, assim, realmente nós acreditamos e estamos trabalhando muito forte para que a segunda geração ela venha realmente a diminuir os custos, porque nós queremos realmente que o DSIM seja implantado em todos os data centers. E custo é fundamental, a gente sabe disso. Né? Isso é uma tendência? Isso se observa em termos globais, quando se fala de DSIM? Sim, sim. No início da minha apresentação eu comentei, né, que esse trabalho ele não está baseado simplesmente nas minhas experiências, seja com Uhum. clientes ou experiências de desenvolvimento de produto. Eu tenho lido muito trabalho da Schneider Electric, da Vertiv, esse movimento do Edge Computing, do DSIM na nuvem, né, Uhum. da dispositivos mais inteligentes, isso é uma tendência mundial. Aproveitando que você falou da nuvem, ah, Uhum. a gente tem aqui uma pergunta do Ricardo Rodrigues, chegou aqui pelo canal do YouTube, que diz assim, a pergunta é a seguinte: como você analisa o DSIM em nuvem como um sistema de gerenciamento remoto? Né, aproveitando que você tocou no ponto da nuvem, a gente aproveita para
para discutir essa questão. Desculpa, Aí ele pergunta o seguinte, né, como você analisa o DSIM na nuvem como sistema de gerenciamento remoto? Quer dizer, na verdade, o gerenciamento remoto não tem necessariamente nada a ver diretamente com a nuvem, né? Agora, existe algum benefício em se utilizar a nuvem para isso? A nuvem, ela tem, claro, né? A nuvem você pode, principalmente para quem tem vários sites de data center, porque na nuvem você vai conseguir, primeiro, configurar os data centers, se eles são mais ou menos homogêneos, você já consegue fazer uma configuração mais ou menos padrão. Você consegue comparar e medir a eficiência energética do seu data center, dos vários data centers, e comparar, opa, estou gastando mais aqui, opa, nessa região o custo da energia elétrica é mais cara, então posso transferir processamento para um outro data center, posso virtualizar processamento, enfim, a nuvem te permite, né, você utilizar no Big Data, você acumular uma série de informações, de dados, e inferir ali sistemas de inteligência artificial, aprendizado de máquina, e você trabalhar esse grande volume de dados e com isso melhorar a performance de cada data center. Então, a nuvem, para quem tem vários sites, eu acredito ser muito importante, muito interessante. E também a nuvem, esse modelo SaaS, que no Brasil acho que ainda é pouco conhecido, né? A gente fala SaaS, ninguém parece que sabe, significa Everything as a Service. Então, mesmo um data center que provê a informação, provê serviços de data center, você pode ter todo esse monitoramento sem nenhuma infraestrutura local. Basicamente, os links de internet, só. O resto tudo é do teu fornecedor. Você simplesmente usa como um serviço. Então, eu vejo muitas vantagens em usar a nuvem, mesmo em data centers únicos. Né? Tá. Okay? Interessante. Uma outra questão que chegou aqui também pelo YouTube é do Danilo Oliveira. Ele pergunta quais seriam os avanços tecnológicos que os hacks devem oferecer para a integração com o DSIM. Quer dizer, eu acho que o hack, propriamente dito, ele é só o cara que vai abrigar os dispositivos lá, né? Não, assim, a gente mostrou uma controladora. A controladora já é projetada para servir ali dentro de um U, né? Eu não vejo assim, porque, por exemplo, muitos dispositivos de monitoramento, eles têm até um fecho magnético, você coloca na porta. É lógico que eu não vejo assim, eu sinceramente não vejo nenhuma necessidade. Hoje, na verdade, é o contrário, né? Os fabricantes de DSIM, normalmente, eles olham para os hacks e vê o que é possível você projetar a nível de design do seu gabinete, do sensor, do dispositivo, para que ele se acople perfeitamente às possibilidades. Não é o contrário, eu acho que não é o contrário. Tá. Normalmente o DSIM vem depois, né? Ou ele é construído junto, né? Mas não o contrário. Antes, não o contrário. Muito bom, Scott, que você assistiu, né? A Spectro atua desde 2008 com gestão de data centers e ambientes de missão crítica, alcançando o posto de líder entre os fornecedores nacionais dessa área. Para saber mais sobre as soluções DataFaz, DSIM, DataFaz Unity e a tecnologia Edge, além das inovações que a gente com frequência traz para o mercado, acesse nosso site. Lá você também pode encontrar nossos blogs e redes sociais, que são formas que a gente encontrou para construir conteúdo e disseminar gratuitamente, ajudando a construir esse mercado.